fraternidade, até onde ela pode chegar, até muito mais longe, é que a ONG Fraternidade Sem Fronteiras leva uma ajuda bastante preciosa e vai muito além da geografia. É que essas roupas que são vendidas aqui em Campinas são transformadas em ajuda para moradores que vivem em regiões pobres do Brasil e da África também. No dicionário, fraternidade quer dizer irmandade, afeto, mas no coração é muito mais que uma palavra. É amor. Eu acho que é um amor assim incondicional, de poder, sabe, abraçar, ajudar, fazer o melhor que a gente pode pelo outro. E é você enxergar o outro como você gostaria de ser visto. Eu acho que isso é fraternidade. Nas regiões mais pobres, onde a fome é grande e a sede gigantesca, eles chegam lá. Eu me sinto orgulhoso pela Fraternidade Sem Fronteira, porque somos carentes mesmo, não temos condições para tal, fazer aquilo. Portanto, vamos falar da água, não temos água, condições para o alimento, uma cesta base não é fácil para a gente ter, não temos emprego, aquilo, mais aquilo. Então, a Fraternidade Sem Fronteira, eu não consigo definir o que é, porque ele faz tanto para a gente. Nos países mais carentes da África, voluntários da ONG oferecem uma ajuda preciosa. É como se fosse o batalhão do amor contra a miséria. É uma legião do bem. O foco não é só o alimento para o corpo, é também levar a esperança, levar um pouco mais de alegria para as pessoas. É isso que completa quem é voluntário na fraternidade. É isso, porque as pessoas, nós aqui também vivemos nesse marasmo de prédios, edifícios, né? E tantas coisas, consumismo, tanto esse consumismo que nós somos bombardeados diariamente, e muitas vezes nos falta a essência, né? E essa essência a gente encontra na fraternidade, é levar esse carinho para essas pessoas necessitadas, é isso que mais conta, não é só o alimento para o corpo físico. Não tem coisa mais gostosa do que você ver o sorriso de uma criança, não tem, sabe? Às vezes para você é uma coisa tão mínima, né? E para eles é um mundo à parte, é um sonho realizado. Sonhos, mudanças, transformação. Enoque aprendeu inglês sozinho, recebeu ajuda da ONG e já está virando a página da miséria. A Fraternidade Sem Fronteira ajudou-me muito, porque quando eu terminei 12º ano, não tinha o que fazer, oportunidade. Eu queria fazer faculdade de inglês, mas já não tinha o que fazer, tive que parar de estudar. Então, onde apareceu a ONG Fraternidade Sem Fronteira, que me acolheu. Já fiz formação de administração pública, agora estou a trabalhar na Fraternidade Sem Fronteira. Em Muzumu, como voluntário professor de inglês, onde abriram um projeto de Sonhar Sem Fronteira. Dou aulas na quinta-feira, sexta e sábado. Tenho que me aposentar lá para dar aulas. No Brasil, a semente do bem também é semeada para brotar a esperança em quem enfrenta a miséria. O pessoal cuida de famílias no Nordeste, que tantas pessoas falam, né? E no Brasil, o que vocês fazem, né? Porque nosso foco é tanto a África que eles às vezes cobram do Brasil, mas não sabem que tem esse projeto maravilhoso no Nordeste, que o Bismarck Araújo cuida com a gente, o Alok também está muito à frente desse projeto. Famílias necessitadas que nós abraçamos, que chegamos lá, esse pessoal não tinha esperança, porque eles não sabiam para onde ir, né? Onde buscar ajuda. A fraternidade chegou construindo casas, levando alimentos, poço artesiano e até placa solar já tem. E eu fico muito orgulhosa desse projeto. O venezuelano Osvaldo chegou ao Brasil com a família, sem casa e sem emprego. É complicado, é difícil deixar um país, né? Por exemplo, eu trabalhava lá como professor de inglês numa empresa que é reconhecida no país, mas não estava dando nada. Então eu tive que buscar um jeito de dar um futuro melhor para meus filhos, né? Porque quem uno pensa é em eles, né? Então tomei a decisão de vir para o Brasil, ainda não conhecendo o idioma.
tive que fazer. Depois trouxe minha esposa, trouxe meus filhos. E aqui, graças a Deus, temos conseguido muitas ajudas dos brasileiros, do povo brasileiro. Estou muito agradecido por isso. Foi acolhido pelos voluntários e descobriu o sabor da fraternidade. É muito importante, sim, a ajuda oferecida pela ONG, porque eles fazem um acompanhamento para tirar a documentação, também onde tem muitos abrigos, tem ajudado muitas outras pessoas. E aí, quando a gente está num país que não conhece, precisa exatamente dessa ajuda. Muita ajuda, nós não tínhamos roupa, nós não tínhamos... ajudaram com a coisa de bebê, com medicamento também, muito importante. Dez anos de história, espalhando a semente da fraternidade. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho tão precioso. Aqui comigo estão Ranieri e a Vânia, tudo bem? Bem. Como é que nasceu a ONG, Ranieri? A ONG, em 2009, um chamado do coração do nosso companheiro Wagner Moura, lá de Campo Grande, Mato Grosso, né? Após anos trabalhando com pessoas na periferia, distribuindo alimentos, ele foi chamado pelo coração para servir na África, né? Naquela época, vários países da África passavam por crises gravíssimas, né, de alimentação, uma delas era a Etiópia, e ele, arrastado por essa vontade de ajudar, foi até Moçambique. Então os trabalhos começaram em agosto de 2009, né? Mas o que ele já levava para aquela comunidade, para aquelas pessoas? O Wagner foi para lá sabendo que lá a situação de fome era gravíssima, mas ele não tinha noção do que ia encontrar. E foi, botou a mochila nas costas, foi para lá. Chegando lá, ele, na capital, com auxílio de algumas pessoas, pôde chegar até as aldeias, né? Regiões mais distantes da capital, onde pessoas passavam e passam até hoje mais de 3, 4 dias sem fazer uma refeição. Então, um cenário desolador de miséria, sem alimento, com falta d'água, né? E ele, tocado e muito sensibilizado, retornou ao Brasil, em Campo Grande, reuniu um grupo de empresários e idealizou uma maneira de dar pelo menos uma refeição ao dia para essas pessoas. Aí foi juntando pessoas, é isso? Começou de coração para coração e de lá para cá a ONG cresceu e é isso, é uma obra coletiva. Agora, Vânia, você também faz parte dessa história. O que você tem visto dentro desses 10 anos? Eu estou há 2 anos na ONG. E o que a gente tem visto é realmente assim, um exercício de fraternidade. A gente vai em caravanas através da fraternidade nas aldeias lá de Moçambique, e o que a gente percebe são muitos órfãos, e que são cuidados às vezes pelos próprios irmãos, e que daí as avós, os mais velhos ajudam a cuidar também. Então, isso que eu falo do exercício de fraternidade, são todos irmãos, a aldeia se ajunta para ajudar, e a gente percebe muito isso e aprende demais. É um recurso quase inexistente que eles têm, né? A gente fala de pobreza, mas ali é miséria extrema, é isso? Exatamente, é miséria extrema. Eles não têm água, não têm energia elétrica, só em alguns locais que a gente consegue fazer poços artesianos, né? Não existe lugar de plantação, já que falta água, então eles também não podem plantar. Então realmente é uma miséria extrema mesmo, eles passam dias e dias sem comer. Agora eu falei aqui da semente da fraternidade, e leva até, essa palavra leva até o nome da ONG. O que é a fraternidade para vocês? Fraternidade Sem Fronteiras, a organização, ela, além de manter pessoas alimentadas, com acesso à água, depois da água com noções de plantação, de colheita, né? O objetivo da fraternidade não é praticar a caridade, e sim resgatar a dignidade do ser humano. Então, nos locais onde nós vamos, nós iniciamos sim fornecendo alimento, água, roupa, mas o objetivo principal da fraternidade é não só aqui
no Brasil ou em qualquer outro país do mundo que apoia esses locais, é despertar a fraternidade universal. E o que é fraternidade, né? Para nós, fraternidade é pôr em prática o exercício de ajudar aquele que você nem conhece, né? Muitas vezes do outro lado do oceano, e você contribuindo às vezes num bazar como esse ou numa ação isolada, doando 1 hora, 2 horas, você contribui para um todo. Então o exercício da fraternidade, para mim, no caso, é sair da sua zona, né, do seu mundinho. Do conforto, da sua caixinha, né? Exato, e começar a praticar algo em benefício do outro. Agora a gente está até aqui, né, gente, cercado de roupas. Essas roupas são levadas para lá ou são vendidas? Como é que funciona esse bazar? Esse bazar de Campinas, assim como outros que já existem espalhados no Brasil e até fora do Brasil, o objetivo principal é não só arrecadar roupas para venda e com as doações desse valor ajudar a manutenção dos projetos, mas principalmente a gente abrir pontos para as pessoas poderem trabalhar, para vir se doar, né? Então a gente costuma dizer que aqui não só a gente recebe e vende roupa, né? Aqui a gente convive, a gente se alimenta das informações diariamente que chega desses países que normalmente estão excluídos, né, da visibilidade geral. Então aqui é um ponto onde a gente alimenta essa corrente fraterna, essa corrente do bem. Então, mais do que levantar dinheiro para ajudar nos projetos, aqui é um ponto de fortalecimento, né, de vibração principalmente, para tantos trabalhadores que tem na África ou em outros países que a gente já está ajudando também. Agora, Vânia, você conhece muitas pessoas, acaba conhecendo muitas histórias, né? O que mais te marcou nessas suas visitas aí, nesses países? Bom, uma coisa que me marcou muito foi o meu afilhado, né? Que nós apadrinhamos, porque o sonho dele é ensinar inglês para os irmãos africanos poderem se comunicar com o mundo. Então foi uma coisa que me marcou muito, porque ele aprendeu inglês sozinho. Nós chegamos lá e começamos a conversar no nosso encontro em inglês. Agora, até é importante a gente frisar, né? Aprender inglês sozinho numa situação de miséria, né? De pobreza, sem computador, sem comida. Sem nada, sem comida. Sem internet, né? E ele conseguiu, e assim, isso me marcou muito. E o que marca demais é exatamente a resiliência das pessoas lá. Não é, Ranieri? Eles são muito fortes, são muito dedicados, dispostos sempre a aprender. Então é uma coisa que marca demais. A gente vê a força deles, sabe? Nós aprendemos, a cada vez que nós vamos para lá, nós aprendemos muito com eles. E os nossos valores vão sendo transformados. Então vocês também acabam sentindo esse valor, esse gostinho da fraternidade, né? Que vocês começam a mudar o olhar, é isso? Exatamente, o olhar fica diferente, a gente tem um olhar mais ao próximo, um olhar mais de carinho, de fraternidade mesmo, de irmandade, né? Não existe diferença, e isso é muito importante. Lá nós somos todos iguais. E isso que a gente deveria sempre utilizar aqui, e infelizmente a gente não utiliza. Eu acho que com a ONG a gente vai aprendendo tudo isso e vai exercitando também aqui. Uma coisa muito interessante é que nós temos grupos atualmente de costura. São grupos que enviam as doações para lá, para a África, né? De vestidinhos, tudo o quê? Elas formam grupos de costureiras que faz especificamente para levar para as crianças de lá. Isso também é uma forma de exercitar a fraternidade, né? Agora, a gente falou, você está falando um pouquinho das roupas, mas esse dinheiro é usado para comprar alimentos. Para onde vai o dinheiro dessas vendas? Toda arrecadação, toda doação referente aos projetos, a ONG destina a esses países que são ajudados. Então, nós começamos em 2009 em Moçambique, né? Com 30 crianças. Passados 10 anos, agora em novembro completa 10 anos, nós estamos atendendo 20 mil crianças, apenas em Moçambique, 10 mil crianças apenas em Moçambique. Então a atuação da ONG cresceu muito. Cresceu demais nos últimos 3 anos, né?
nós fomos para a ilha de Madagascar, o sul da ilha, que também passa por uma severa crise de falta de chuva, as pessoas estão morrendo desidratadas, e desnutridas. Agora, recentemente, nós também fomos para o Malawi e Senegal. Então, são 4 países que recebem mensalmente os valores através das doações do apadrinhamento, que é o que mantém o projeto, é os R$50 por mês. Como é que funciona isso? A pessoa que está assistindo, ela pode entrar no site www.fraternidadesemfronteiras.org.br e fazer o apadrinhamento. O apadrinhamento nada mais é do que uma doação mensal de R$50, onde esse valor é transferido integralmente para esses países e esse valor vai manter uma criança o mês todo alimentada. Então ela vai receber um prato de arroz e feijão diariamente, ela vai receber água potável, ela vai receber noções de higiene e vai receber reforço escolar com apenas R$50. Esse é o carro-chefe. Existem outras maneiras de manter esses projetos, por exemplo, os poços, cada furo, cada poço artesiano lá, em média, a gente gasta de 60 a 120 mil reais, dependendo da região. Esses valores de furação de poço a gente faz exclusivamente desse tipo de trabalho, dos bazares, de eventos solidários, jantares, almoços, né? Então, o apadrinhamento mantém a alimentação mensal de uma criança. E esses outros trabalhos, essas organizações de voluntários, elas servem para fazer a parte estrutural, construção de creche, de escola, de própria moradia para algumas pessoas que realmente não têm nem onde morar, né? Então essa parte de arrecadação, ela é mensalmente transferida para esses países. Agora também a gente vai mostrar, durante nosso programa, a questão da saúde lá, né? Vocês têm algum trabalho, doação de remédio, fazem algo? Sim, nós temos as caravanas de saúde, onde previamente nós fazemos campanhas de arrecadação de medicamentos, né? E aí nós temos o grupo de saúde que vão médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, todos dentistas, voluntários, todos os voluntários que vão para fazer o atendimento. E aí nós levamos daqui todos os medicamentos para poder entregar a cada um conforme a sua necessidade. Agora vocês prestam esse atendimento, né? Eles não têm mesmo, né, acesso à saúde lá, né? Não tem acesso à saúde. Em alguns lugares é até mais grave do que outros, mas assim, o atendimento que é feito em saúde é feito pela Fraternidade. A Fraternidade escolheu, desde o início, os países onde a falta de estrutura é o principal. Então, Moçambique, 60% a 70% da população é analfabeta. É um país que, apesar de tudo, vem sofrendo muito com a falta de organização. Então, além dele, o sul da ilha de Madagascar e também agora o campo de refugiados de Desaleka, né, no Malawi, são países totalmente sem estrutura. Então, são esses locais que a Fraternidade prioriza o atendimento. A gente vai fazer uma pausinha e você não sai daí porque o Mãos Solidárias volta já já. A gente vai continuar aí dentro dessa história tão bacana. É 1 minuto. Estamos de volta para continuar dentro dessa história de 10 anos da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. A gente está falando de trabalhos fora do Brasil. Aqui existe algum trabalho específico? Sim, a Fraternidade Sem Fronteiras começou a atuar também aqui em solo brasileiro desde 2017. Nós começamos a atuar lá em Boa Vista, Roraima, atendendo os nossos irmãos venezuelanos que começaram nessa crise migratória, né, fugindo daquela grave situação que lá está se instalada, e nós fomos a primeira organização que fomos para Boa Vista, fizemos um centro de acolhimento e começamos a acolher
famílias, principalmente com crianças, né, que no desespero de sair da Venezuela andavam 200, 250 quilômetros a pé, né, na divisa de Pacaraima até Boa Vista, e chegando até a capital, Boa Vista, não tinha onde se abrigar. Então nós construímos um centro de acolhimento. Lá nesses últimos 24 meses já passaram mais de 600 refugiados, né, onde nós acolhemos, damos a mínima estrutura para eles de alimentação, sair do relento e temos feito a interiorização dessas pessoas. Além de Boa Vista, Roraima, nós apoiamos um projeto em Campina Grande, na Paraíba, que é o IPESC, Instituto de Pesquisa, lá da pesquisadora doutora Adriana Mello, que foi a pesquisadora que isolou e identificou o vírus da Zika, que causou essa microcefalia para uma série de crianças, né? A Fraternidade conheceu o projeto, viu a necessidade de manutenção e de ampliação do atendimento a essas crianças, e a Fraternidade então está apoiando esse projeto já há mais de um ano e meio, com o tratamento intensivo das crianças com a Zika vírus, né, com a microcefalia, e também ajudando na manutenção do IPESC, que ainda é um instituto que está à frente das pesquisas com relação a essa doença. Também estamos lá no Nordeste, na região de Canudos, na Bahia, né, apoiando uma região também que a gente considera uma África dentro do Brasil. Muitos ainda desconhecem o nosso Nordeste, né, que passa pelas mesmas crises aqui na África. Falta de água, falta de alimento. Apesar de nós sermos um país rico, né, nós temos recursos, né, mas os recursos não chegam até na ponta, né? Então a Fraternidade tem apoiado um projeto na Bahia. Também nós estamos apoiando um projeto lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a Fraternidade na Rua. É um projeto que acolhe pessoas moradoras de rua e leva para um local também para elas poderem... abrigo. Um centro de acolhimento, né, onde essas pessoas vão restabelecer a dignidade. Muitos usuários de droga têm ali também um tratamento junto com outro projeto lá em Campo Grande, que é a Clínica da Alma, o projeto parceiro da Fraternidade. A Fraternidade ajuda a manter essa Clínica da Alma, que é uma clínica de recuperação, sem utilização de medicamentos, apenas com amor, com fraternidade e com muita oração, né? Além desse projeto, nós temos também lá em Campo Grande o trabalho com as crianças na periferia de Campo Grande. A Fraternidade vem mantendo uma orquestra, né? Um polo de ensino de música para crianças, que chama Jovem Emmanuel. Né? Acho que é isso, né? São 6 projetos no Brasil. Retratos da Esperança. E Retratos da Esperança, que eu estou esquecendo, que também é um outro projeto na Bahia, que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade. Então são 4 países na África, além do Brasil, e mais 6 projetos aqui dentro do Brasil. E com tantos projetos assim, que vocês ao longo de 10 anos vêm dando conta, né? Vêm até expandindo a área de atuação. Vocês acreditam no poder da transformação social? Sim, com certeza. A visão, a missão da Fraternidade é transformar, né, as pessoas, ou pelo menos propiciar a transformação a partir do olhar para o próximo, né? E o que a gente tem visto, eu sou um voluntário, né? Eu sou vice-presidente voluntário da Fraternidade. Eu entrei pela porta do voluntariado, né? De lá para cá, minha vida realmente transformou, né? Eu tenho me dedicado bastante ao trabalho voluntário, e a gente vê em todos os voluntários que chegam, né, pessoas de N funções, médico, engenheiro, professores, tem pessoas de todas as classes sociais, né? E o feedback, o retorno que essas pessoas têm dado, assim como eu também dou para quem eu posso falar, é que quando você descobre que fazer algo para o outro transforma, a gente realmente fica muito empoderado. Então, é um convite também que a gente deixa aqui, de cada vez mais essas pessoas poderem buscar esse trabalho voluntariado, né? Não só na Fraternidade Sem Fronteiras, existe muita ONGs, né? Buscar uma ONG séria, uma ONG que realmente presta conta de tudo que recebe, que faz, né? Mas transforma sim, com certeza. Agora a gente até vê a quantidade de roupa, de sapato, que é bastante, mas ainda está faltando algo aqui, né? O que está faltando?
a gente para ajudar? Braços. Nós precisamos muito de ajuda, porque se a gente conseguisse abrir o bazar diariamente, nós teríamos uma fonte de renda maior e isso seria todo revertido para os nossos projetos. Então a gente precisa de voluntários, apesar de termos um grupo bem bacana, mas nós precisamos de voluntários para nos ajudar nessa abertura diária do bazar, na separação de roupas. Isso que eu ia perguntar, né? O que essas pessoas poderiam colaborar aqui? É separar roupa? Não é só em vendas, não. É a separação de roupa, é a triagem para o que a gente envia para a África, separação de medicamentos. Então existe um leque muito grande de atividades, além de eventos que a gente, com maior número de voluntários, a gente pode promover, né? E os eventos também são revertidos para os projetos. Para os projetos. Agora, são 10 anos de história, você percebe uma evolução do trabalho da ONG? Sem dúvida. Nos últimos 3 anos, o número de voluntários, de caravaneiros, né? Nós temos caravanas fraternas que saem para esses países mensalmente. Então, na verdade, agora mais do que mensalmente. Nós temos caravanas que saem para Moçambique, para o Malawi, para Madagascar. A cada 25 dias, no máximo, tem uma caravana saindo. E por incrível que pareça... Só uma curiosidade, vocês ficam quanto tempo assim nesses países? Caravana em média 10 dias nos países mais próximos, como Moçambique, Malawi. Lá em Madagascar o período é um pouquinho maior, porque a distância é maior, só para ir e voltar perde-se 3 dias, né? Mas essas caravanas, elas têm em média 30 lugares, né? E elas estão aí com uma fila de espera de 6 a 8 meses. Então, nos últimos 2 anos, a procura por esse tipo de envolvimento, de solidariedade, tem crescendo bastante. Isso vem nos deixando cada vez mais na certeza de que o caminho é esse. Tá de no caminho certo, né? De propiciar para outras pessoas poder pegar aí o bastão do trabalho. O que a gente percebe é que a corrente vai ampliando, né? A gente começou com algumas caravanas e isso vem crescido cada vez mais. Cada caravaneiro que retorna divulga para outros que também querem ir na caravana e assim vai aumentando essa corrente de voluntários que vai aumentando a fraternidade e o amor ao próximo. Porque hoje ela tem uma área de atuação muito grande, né? Começou numa região e se espalhou pelo mundo, né? Praticamente, né? Apesar da gente falar que cresceu bastante, né? A gente às vezes ignora o quanto de necessidade, de demanda tem. Ainda é pouco. Então, só para vocês entenderem, em Moçambique são mais de 600 mil órfãos, né? Grande parte desses em função do HIV. Nós estamos atendendo 10 mil crianças em Moçambique. Então, só em Moçambique falta 590 mil crianças, né? Que é um país pequenininho. Sem contar os outros que passam pela mesma crise. Então, apesar da organização estar crescendo, ainda é uma gota de água no oceano. Então, o que a gente quer é que realmente seja isso evidenciado para quem ainda não botou a mão na massa, né? Que vem é hora de ajudar, é hora de ser mãos solidárias. Exatamente, porque a necessidade ela existe e para nós, né, é muito gratificante poder trabalhar. Existem planos para o futuro? O nosso presidente, o Wagner, né, toda vez que se é perguntado para ele o que é fraternidade, ele humildemente, sinceramente, ele responde que ele não sabe o que é, né? Então, eu reforço aqui que o que nós estamos fazendo é simplesmente dando o primeiro passo, né? Quando eu fui pela primeira vez, eu pude cadastrar 70 crianças acolhidas, né? Eu tirei foto de 70 crianças para depois, posteriormente, colocar isso num site, que na época a Fraternidade nem tinha um site. Hoje são mais de 18, 19 mil crianças. Já está humanamente impossível da gente fazer esse acompanhamento. Então, eu não sei para onde vai, né? Mas eu tenho certeza que o trabalho só tende a crescer, porque a causa é uma causa séria, é uma causa urgente, né? E a missão da fraternidade, né? É vivenciar a prática de fraternidade, independente de religião, de raça ou de fronteiras terrestres, né?
O planeta está aí, a gente que E precisa vocês vão correr. entrando por esse caminho do bem, como eu disse no começo, plantando a semente. Não é isso? Plantando a sementinha, isso é importante. Eu quero agradecer a participação de vocês, muito obrigada. E você que nos acompanhou até agora, também muito obrigado. E até nosso próximo encontro. Tchau! Tá vendo aí esse montão de roupas? É do Bazar da ONG. Tudo o que é vendido aqui por um preço bem baixinho é transformado em uma ajuda gigantesca. O que dá para levar para a África é separado para ser encaminhado nas caravanas. O que não dá, aí vai para o primeiro andar e aí é encaminhado para cá, para o térreo, para ser vendido, e aí esse dinheiro é revertido para a África e para o Nordeste também. A ONG que rompe fronteiras para ajudar tanta gente também precisa de uma mãozinha. E é bem simples, é só vir aqui e ser voluntário do bazar. Quanto mais gente, melhor. O endereço é Rua Costa Aguiar, número 73, Centro de Campinas. E quem ajuda conhece bem os efeitos da fraternidade. A diferença maior é para nós, não é para eles que estão lá longe, porque nós somos anônimos para eles, né? Mas a diferença que faz na nossa vida um trabalho voluntário, não tem o que pague, não tem. É uma satisfação muito grande de estar fazendo diferença para alguém, para o mundo, sabe, onde a gente vive. É o exemplo que a gente dá para outras pessoas, que às vezes você fica em casa sem fazer nada, reclamando da vida, sabe, e sendo que 2 horas do seu tempo que você está dedicando, você está fazendo diferença para muito mais pessoas, né? Eu acho que a nossa gratificação, né, vem disso.